vocês vão falar assim: lá vem ela falando novamente sobre espiritualidade. Gente, não tem muito como fugir do tema espiritualidade, porque apesar de eu repetir incansáveis vezes que a cartomancia é um desdobramento energético, acontece pela força energética e não necessariamente exclusivamente pela força espiritual, eu recebo muitos pedidos de consulentes que querem fazer amarração, querem fazer simpatia, querem fazer adoçamento, enfim, inúmeros recursos espirituais e energéticos para trazer alguém de volta, para mudar uma situação. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. É muito importante, primeiro de tudo, que vocês carreguem fé. Que é a fé? Fé é a confiança, é a certeza, independente de em quem ou em que seja a sua fé. A fé, ela precisa existir, tá? A quem você vai atribuir a força da sua fé, isso é muito subjetivo, varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Se vocês forem nos povos incas, a força da fé vai estar voltada para um cenário. Se vocês falarem de budismo, a força da fé vai estar voltada para outro cenário. Então a questão não é essa. A questão é que precisa-se ter fé. Porque quando a gente tem fé, a gente tem confiança, a gente tem certeza de que o universo, na sua perfeição e plenitude, é regido, é gerenciado numa conduta assertiva, onde qualquer que seja o desdobramento, por pior que num primeiro momento ele possa parecer, ele terá um resultado futuro favorável para a gente, mesmo que seja no sentido de amadurecimento, crescimento, expansão da consciência. Quando a gente manipula a espiritualidade através da energia para forçar algo que a gente deseja e que não está acontecendo como a gente gostaria, a gente está demonstrando nossa falta de fé. A gente está demonstrando a nossa falta de confiança de que as coisas estão se encaminhando como precisam se encaminhar e que em algum momento, ainda que demore, a gente vai entender o porquê de toda essa orquestração, que é perfeita. Nós é que, como seres imperfeitos, não temos a evidência, a clarificação necessária para entender e acalmar o nosso coração. Então a gente fica ansioso, fica angustiado, fica contando os dias, fica vibrando ali numa tensão que só faz força contrária. É um gol contra certo, o nosso objetivo. Então o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: muita gente faz magia para conseguir os seus objetivos. Muita gente procura casas espirituais para fazer magia para conseguir os seus objetivos. Muito cuidado com quem vocês pedem, né? Para quem vocês pedem esse tipo de ajuda. Porque quando a casa é séria, quando o mentor é sério, o mentor espiritual, ou o mentor encarnado, né? Que tem ali o seu trabalho em comunhão com o mentor espiritual. Quando eles são sérios, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eu sempre repito para vocês já devem ter ouvido algumas vezes eu falar que cartomancia não é sentença, o livre-arbítrio é soberano. Cartomancia é uma tendência, uma expectativa, uma projeção energética, mas que o livre-arbítrio está acima disso. Então, duvidem de qualquer mentor, guia espiritual que adulterem o livre-arbítrio seu ou de qualquer outra pessoa, tá? Isso é muito sério. Isso denota uma grande irresponsabilidade espiritual. Você mexer, você manipular o livre-arbítrio de uma outra pessoa. Então, duvidem da integridade das pessoas que fazem isso, tá bom? Que eu quero trazer para vocês é muito importante, porque eu tenho vários clientes que às vezes me procuram ou pedindo para que eu faça, ou comentando o que fizeram e querem saber se deu certo, ou se arrependeram de ter feito e pedem para eu desfazer.
É muito complicado, porque uma vez que você tenha mexido no livre-arbítrio da pessoa, você é como aquele filme Efeito Borboleta, não sei se vocês já assistiram, vocês mexem em tudo. Um único movimento é capaz de mudar um monte de coisa na vida de um monte de pessoas que estão ali ao redor. Então é muito delicado, tá? O nosso mentor espiritual, ele está ao nosso lado para nos auxiliar, para nos direcionar sutilmente. Imagina um psicólogo, se alguém aí já fez terapia, psicologia, vai entender o que eu quero dizer. O psicólogo, durante a sessão, ele não pode te dar respostas. Ele não pode dizer para você, olha, isso tá errado, olha, esse teu pensamento tá certo, olha, isso aqui você não tá vendo com clareza, o caminho é esse, esse, esse. Esse não é o trabalho do terapeuta. O trabalho do terapeuta é despertar em você de forma muito sutil a sua consciência para que você chegue à conclusão do que você precisa descobrir sobre você e sobre as suas questões e consiga achar as soluções que precisa. Então, o trabalho do mentor espiritual funciona igualzinho o trabalho do psicólogo, do psicanalista, do terapeuta de uma maneira em geral. Ele não dita para você o que é certo, o que é errado, o que você deve, o que você não deve fazer. Ele consegue te dar um reforço, um suporte, um apoio, um direcionamento para que você chegue a essa conclusão sozinho, sem que ele interfira no seu livre-arbítrio. Porque se é um processo de crescimento, de evolução, de aprendizado, e ele interfere no seu livre-arbítrio, acabou. É como um professor que pega o dever do aluno para resolver. Ah, você está com dificuldade? Espera aí que eu vou resolver. Olha, é assim, assim, assim que faz. Adiantou do quê? O aluno aprendeu? Não. O aluno fixou? Não. Ele pode até ter ali rapidamente, tá, entendi, professor, como fez. Mas a fixação não vai ser a mesma, como se ele tivesse percorrido todo o caminho, com toda a dificuldade, com todas as tentativas de erros e acertos peculiares do aprendizado de cada um. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vive numa era, principalmente, né, hoje em dia, a gente não quer esperar nada, a gente quer tudo imediato, a gente tem as informações na palma da mão com a chegada da internet, disponível aí, sei lá, para 97% da população brasileira. E isso traz para a gente uma ansiedade, né, uma falta de paciência, de tolerância, de resignação gigante. Se o que você quer não aconteceu, se quem você deseja foi embora, lide com isso. Lide com a sua frustração, lide com a sua rejeição, lide com as limitações que a vida de alguma forma colocou no seu caminho. Porque é a única maneira de você aprender, crescer e mais à frente, quando for o momento oportuno, chegar para você uma oportunidade que você olhe para aquela que você queria tanto, mas não conseguiu e fale assim, poxa, ainda bem que não deu certo. Porque se tivesse dado certo aquela, essa agora não teria dado certo, né? Estaria ali atrapalhando, impedindo. Então, o universo é um maquinário perfeito, onde as engrenagens funcionam no tempo correto, da maneira e da velocidade correta como precisam acontecer. Não sou eu, não é você, não é o seu pai de santo, a sua mãe de santo, o seu guru, que vai interferir no nosso livre-arbítrio, acorrentar alguém ao nosso lado, forçar a sua admissão num trabalho ou qualquer coisa do tipo. É muito importante que vocês tenham essa consciência com clareza para que vocês não entrem aí num problema, para que vocês não entrem, repensem, avaliem, percebam. O nosso livre-arbítrio, ele é sagrado, ele é intocável. Então, pensem bem antes de recorrerem a uma entidade, a um guru, a um mentor que se intitule na autoridade espiritual e energética de interferir diretamente no livre-arbítrio de alguém. Provavelmente
essa pessoa ou essa entidade, ela não é de luz, ela não está num caminho assertivo de elevação espiritual. E isso pode ser muito grave, porque pode abrir portais muito densos, energeticamente falando, para vocês e trazer para próximo influências pesadas, telúricas, negativas, que acabem comprometendo o desenvolvimento, o crescimento espiritual e a prosperidade da vida de vocês.